Não é fácil descobrir o desejo de Zeus. Inevitavelmente cai sobre os mortais a sorte que Zeus, com o sinal de sua cabeça, decidiu que se deve cumprir. Olhar algum consegue penetrar os caminhos do pensamento divino, oculto sob nuvens e véus espessos. Zeus precipita os mortais de seus sonhos e esperanças, erguidos do nada, os mortos que ele aniquila sem recorrer à violência. Para ele tudo é sem esforço. Veloz como um raio, seu pensamento realiza tudo o que ele quer, sem ser preciso sair do seu trono sagrado. Ésquilo. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião e psicólogo clínico, e é um prazer contar com a presença de todos aqui, mais uma vez, no conteúdo direcionado à mitologia grega. E como todos recordam, quem está acompanhando o canal já tem um certo tempo, inclusive completamos um ano de canal agora, nesse mês, nós estamos abordando os relacionamentos do grande Zeus após o seu hierógamos, após o seu relacionamento sagrado, o seu casamento sagrado com a deusa Hera. Então, nós tocamos algumas divindades no último conteúdo. Então, eu vou deixar aqui conosco hoje o nosso debate de mais sete personagens da mitologia. Alguns personagens, alguns desses relacionamentos, eles são encontrados em alguns cultos de mistérios. Alguns relacionamentos são poucos conhecidos, talvez da maioria das pessoas que estejam aqui navegando, mas para mim é um prazer poder apresentar e fazer com que assuntos que são tão pouco comentados possam ser de conhecimento agora de quem é inscrito, de quem está se interessando pelo conteúdo de mitologia grega aqui a partir desse meu canal. E é um prazer poder oferecer, poder dividir com vocês aqui esses assuntos, que assuntos são tão pertinentes e importantes para a nossa formação ocidental. Eu quero deixar aqui um abraço para 3 novos inscritos. Então eu quero deixar aqui um abraço para o J. Black, prazer J. Black, um abraço. Para a Scarlett Vitórios, então a Scarlett também é recém-inscrita no canal. E para a Laísa Brunes, quero deixar um abraço para esses 3 e também deixar um abraço para todas as pessoas que se inscreveram, mas não dá para a gente identificar a inscrição delas e consequentemente citá-las. Mas quero deixar aqui, dizer da minha alegria e da minha satisfação em saber que mais pessoas têm chegado ao nosso grupo aqui. Completamos 500 inscritos, E para mim é um prazer poder, volto a dizer, dividir esses temas, esses assuntos com todos. Bem, se você chegou aqui, então, por alguma recomendação do YouTube, então eu vou pedir que você se inscreva no canal, que você dê o seu like, que você ative as notificações, porque você ativando as notificações, você vai ser avisado. Eu estou postando aqui o conteúdo semanalmente em relação à mitologia grega, Então, estou conseguindo aqui meio que me dividir nas minhas atividades da clínica psicológica e aqui do estudo e da pesquisa com o mito grego. Então, assim, para mim está sendo muito bom, um prazer poder estar aqui mais uma vez semanalmente. Bom, como eu falei, no outro conteúdo eu falei que eu iria apresentar em termos de uma importância, mas esse termo de importância em relação a esses relacionamentos é uma importância subjetiva. Então, assim, foi em cima da minha leitura, das minhas pesquisas, que eu fiz essa graduação ou essa gradação de personagens que eu considero, ou de assuntos, ou de relacionamentos que eu considero dos menos importantes para os mais importantes. Aqui, como são relacionamentos um tanto quanto desconhecidos para a grande maioria das pessoas, eu pontuei ou mesclei entre personagens que são mais relevantes e são mais conhecidos e outros que não são tão conhecidos assim, tá? Bom, então o primeiro relacionamento, até que eu cheguei também a falar num outro conteúdo que é citado, que Zeus teve, é com Geia. Geia é a divindade primordial. Então existem contos, mas contos que são raros de se encontrar, mas mesmo assim estão presentes na mitologia, em que relatam que Zeus, inadvertidamente, ele fecundou Geia. Quando Afrodite nasceu,
Afrodite foi uma divindade muito bela e que captou as atenções das divindades, e os deuses macho, pelo menos assim, nós sabemos que vários deles ficaram bastante interessados em Afrodite, né, a deusa da beleza, particularmente Hefestos e Ares, mas também mobilizou Zeus. E Zeus, no afã, na vontade, na tentativa de fecundar ou de seduzir Afrodite, ele acabou fecundando sem querer Geia. Então, não foi nesse conto dessa fecundação de Geia por Zeus, não foi em cima, por exemplo, daquilo que a gente encontra com uma certa frequência em relação à perseguição que ele perpetra muitas vezes contra alguns personagens. Então, existem essa história de que ele inadvertidamente, sem querer, ele fecunda a grande divindade primordial Geia, e dessa fecundação, Geia vai gestar duas divindades, ou melhor dizendo, vai gestar uma divindade e vai gestar um outro grupo, um grupo de divindades menores, que tem uma presença na mitologia, e eu vou explicar qual. A primeira divindade que Geia gesta dessa relação casual com Zeus é uma divindade chamada Agdites. Então, Agdites, ela é uma divindade que era muito cultuada na ilha de Creta. Aliás, Creta é o local tradicional onde Zeus nasceu e se criou e se desenvolveu até chegar ao ponto em que ele vai enfrentar o pai dele. Então, Agdites, ela era uma divindade que era uma divindade hermafrodita, obviamente, então, tanto que as representações dela são representações dela com dois machados na mão. Então, esse personagem é a deusa Agdites. Então, ora ela era cultuada como um personagem masculino, ora ela era cultuada como personagem feminino, Agdites. E o grupo que nasce desse contato que Zeus teve com Gaia, com Geia, são centauros, mas não são os centauros que são comumente encontrados na mitologia em geral. Os centauros que são encontrados em geral na mitologia, eles são filhos de Ixion e Néfili. Vou um certo momento mais para frente, né? Porque o Ixion ele se encontra no grupo de heróis, mas aí quando eu chegar na parte de heróis vou falar dessa história. Posso até pontuar, inclusive aqui nesse conteúdo de Zeus, mais para frente, ou do próprio conteúdo de Hera, porque o relacionamento de Ixion com Néfili, que quer dizer nuvem, tem a ver com a divindade, com a deusa Hera. Mas enfim, esse grupo de centauros que Geia gesta, eles não são os centauros que são comumente recordados dentro da mitologia. Na verdade, esses centauros cretenses, eles são pouquíssimos conhecidos dentro da mitologia, e eles eram centauros diferentes da representação que a gente imagina do centauro, que eram metade homem, metade animal, metade cavalo. E esses centauros que fazem parte dessa gestação, dessa geração que Geia produz, eles tinham chifres, é como se eles fossem caprinos. A gente sabe que os animais com chifre, os touros, os bois, as vacas, bodes, cabras, eles foram muito cultuados na antiguidade por razões bem específicas. Vou falar quando nós entrarmos na parte de culto animal, né, de culto aos animais. Então eu vou falar sobre isso porque a mitologia grega ela pontua e ela coloca animais de diversas formas, né? A gente sabe que, por exemplo, o cavalo tem uma importância muito grande na mitologia grega, o touro tem uma importância muito grande na mitologia grega, e aí, no caso, esses centauros, eles têm essa dupla face, essa dupla condição entre um corpo humano, o corpo animalesco, e no corpo humano chifres, como se fossem chifres de bode, parecidos um pouco a representação deles com os silanos, com os faunos, enfim. Então são bem mesclados e bem diferentes das representações comuns que a gente encontra dos centauros na mitologia. Inclusive Agdites,
ela, num processo de troca de condição sexual, ela está relacionada ao mito de origem da amendoeira. Como eu não vou entrar em maiores detalhes agora, então é apenas isso que eu vou falar, mas eu vou entrar em maiores detalhes mais para frente, sem dúvida, tá? Bom, um outro relacionamento que Zeus tem é com uma divindade que muitas vezes eu cito aqui no conteúdo, que é com a Íbris, com a deusa Íbris. Então, o que a gente sabe, o que é Íbris na terminologia da mitologia grega? A Íbris, ela é a ação do descomedimento. A Íbris é quando, por exemplo, o herói ou a heroína, eles ultrapassam uma condição ou um comportamento que é considerado desrespeitoso com o deus, com a deusa. Então, é muito citado, por exemplo, e eu até cheguei a falar aqui no conteúdo que eu falava do herói Patroclo, quando Patroclo, vestido das roupas de Aquiles, ele cometeu a íbris, ele cometeu o descomedimento, e aí tem uma consequência disso, quando esquecido de que era Patroclo, e pelo fato de estar com as roupas de Aquiles, então ele ultrapassa a medida, e essa ultrapassagem de medida tem sua consequência. Então há uma divindade que é a Íbris, que é a deusa do descomedimento, a deusa do orgulho excessivo e a deusa da insolência. Então essa relação de Zeus com Íbris provoca um surgimento de uma figura que também é muito curiosa e que tem uma formação, uma origem também bem complexa, que é o deus Pan. Então Pan é uma das divindades mais antigas conhecidas dentro da mitologia grega. Tradicionalmente ele é dado como sendo filho de Hermes e de Afrodite. Existem outras origens do deus Pan, e entre essas que são menos citadas, então está falando de que Pan é filho de Íbris, da deusa Íbris, com Zeus. Uma outra relação que Zeus teve, um outro relacionamento, é com Calíope, a musa da poesia épica. Esse grupo de relações aqui, nas pesquisas que eu fiz, não encontrei nenhuma perseguição de de Hera, em relação a essas personagens aqui, tá? Então, foi bem curioso isso, porque a gente vai encontrar, por exemplo, perseguições de Hera em relação a mortais, mas esse grupo aqui, e eu praticamente acabei com essa relação das divindades, né, dos relacionamentos com as divindades, porque de fato o grande número de relacionamentos que Zeus tem são com mortais, o grande número é com mortal. E esse grupo aqui a gente não encontra, eu não encontrei nenhum tipo de perseguição citada que foi atrás, isso ou daquilo. Então, Zeus tem um relacionamento com Calíope. Calíope era a filha dele, ela é filha de Mnemosne, que é a deusa da memória, e ela é a deusa da poesia épica. Ela, inclusive, é uma musa super importante, porque ela é a musa que inspirou Homero a escrever a Ilíada e a Odisseia. Então nós podemos dizer que nós devemos a mitologia grega até a Calíope, né? Então, do relacionamento de Zeus com Calíope, vão surgir alguns personagens que são de uma origem também complexa, que são os Curetes. Então, vejam como é curioso, e se a gente parar para pensar, por exemplo, numa história de linearidade em relação à mitologia, a gente vai quebrar a cabeça. Então, na verdade, nós precisamos apenas escutar, nós precisamos acolher a mitologia e não pensar em termos de linearidade. Por quê? Vou explicar aqui agora. Os Curetes, que são sacerdotes específicos do culto de Cibele ou de Reia, que é a mãe de Zeus, estão aqui. Veja que existe um looping aqui nessa história dos Curetes, que eles vão ser identificados com outro grupo de personagens que são os Coribantes. Então, eles são, na mitologia, os Curetes são filhos de Zeus e Mnemosne, só que os Curetes, eles são personagens que, quando Zeus nasceu, Reia pediu para que eles festejassem o tempo inteiro
para com que os gritos, o choro que pudesse acontecer em algum momento da criança, do Deus menino Zeus se desenvolvendo, Cronos não conseguisse escutar. Então, os curetes eles tiveram um papel muito importante no desenvolvimento do Zeus criança, do Zeus ainda infante, e eles festejavam. Essa dança, a dança que os curetes eles realizam, em muitos momentos ela é identificada com a pírrica, dança essa que foi também identificada com quando Atena nasceu das meninges de Zeus, ela dançou, ela evolui uma pírrica. Essa dança que os curetes eles dançavam, ela chega inclusive a ser conhecida em Roma. Os curetes eles vão se mesclar, volto a dizer, com os coribantes, e essa dança que está relatada nesse mito de Zeus, nesse mito dele criança, era considerada uma dança orgiástica. A gente pode pensar, por exemplo, que Reia é uma grande mãe, é uma divindade que é uma grande mãe, e possivelmente o relato dessa dança que os curetes desenvolveram para ocultar os sons que porventura Zeus pudesse produzir e ser descoberto, resquícios de um culto relacionado, por exemplo, a essa grande divindade, essa matrona divina, e que ficou diluído nesse relato, nesse conto do nascimento de Zeus. Então, não sei se perceberam esse looping entre filhos de Zeus, mas dançando para com que Zeus não fosse descoberto. Isso é muito interessante e muito importante. Bem, o próximo relacionamento que eu encontrei na pesquisa em relação a Zeus é com Nêmesis. Nêmesis é a deusa da vingança, né? Então, na verdade é o seguinte, não é a vingança comum, tá? Nêmesis, ela é a divindade da vingança divina, da justiça divina, melhor dizendo. E a Nêmesis, ela representava o equilíbrio necessário. Ao agir da impiedade humana, então, ao invés de estar diluído a ação do Deus em relação àquilo que poderia ser combatido do comportamento humano, então Nêmesis seria sua representação mais clara. Então, ela ia lá em busca e ela iria punir o culpado. Ela vai ser identificada com uma divindade que é a Adrasteia, e o nome da Adrasteia é um nome assim muito poderoso, que quer dizer aquela da qual não se pode escapar. O relacionamento de Zeus com Nêmesis, que era filha de Nix, né, que é uma divindade primordial, se mescla um pouco com a história de Zeus com Leda. Eu vou chegar mais para frente, porque eu vou falar de Leda, mas Zeus conseguiu, isso é um mito órfico de Zeus com Nêmesis. Então Zeus se metamorfoseia em cisne, ele violenta Nêmesis, ou ele fecunda Nêmesis, e Nêmesis vai gestar. Existem dois relatos que se separam, ainda que esses personagens eles estejam, de uma certa forma, ligados, porque o mito vai colocá-los como irmãos. Nasce uma Helena. Essa Helena, não sei se recordam, é aquela Helena divina, que eu falei que em alguns momentos tem alguns relatos que dão Helena como mortal e outros relatos dão Helena como divina, mas é de uma divindade meio difusa, principalmente naquele mito mais comum, mais canônico, mais encontrado, que é ela sendo filha de Leda. No caso desse relacionamento de Zeus com Nêmesis, então são duas divindades, não nasceria uma mortal daí, nasceria uma imortal. Então essa Helena de fato é a Helena de Troia. Só que o mito que a gente conhece, que se desenrola em torno de Helena de Troia, o mais canônico não é ela sendo filha de Nêmesis e Zeus, mas sim sendo filha de Zeus e Leda. Numa outra ponta em relação à questão de quem Nêmesis gesta, também estão relacionados esses dois personagens a Helena, que são Castor e Pólux, que são nesse aspecto considerados imortais. Castor e Pólux são chamados Dioscuros. No relato em relação a Leda, eles eram irmãos, de Helena, eles eram irmãos de Helena e também de Clitemnestra, que é a mulher de Agamenon.
Só que no caso do relacionamento de Zeus com Leda, então haviam os dois mortais e os dois imortais. Vou entrar nos detalhes, obviamente, mais para frente. Mas no caso do mito, desse mito órfico, que dá os Dioscuros como filhos de Zeus e Nêmesis, eles são divinos também. Só que os relatos dessa fraternidade de Castor e Pólux e de Helena são de relatos bem distintos, então muitas vezes eles não se encontram, tá? Um outro relacionamento que a gente encontra, que eu encontrei com Zeus, é com Perséfone, tá? Então, Perséfone, nesse caso aqui, e Perséfone no mito mais canônico é filha dele, né? Então, Perséfone é a divindade da primavera, ela vai ser confundida, inclusive, com a deusa das flores, a deusa dos frutos, né? A deusa da primavera. Ela vai ser, em algum momento, chamada de Clóris, e Clóris é uma ninfa. Clóris não se ombreia à condição de Perséfone, que era uma divindade de primeira linha, né? Então ela é filha de dois grandes deuses, no caso Perséfone, né? E Zeus, ele fecunda essa Perséfone aqui, transformado em dragão, tá? Dragão. A gente precisa dar um desconto em relação a essa palavra dragão, porque na antiguidade, dragão podia ser identificado como serpente. Então, às vezes a gente vê um personagem, o dragão, eu tenho ali uns dragões lá em cima, aqui nas prateleiras, como aquela figura mítica, né, com asas e Botafogo e tudo mais e tal. Na antiguidade, as serpentes ou os grandes lagartos, eles eram chamados de dragões. A gente não sabe, obviamente, a representação que Zeus assumiu para fazer com que ele fecundasse Perséfone. Mas desse relacionamento dele e dela vai nascer um personagem muito importante, que também, quando chegar no seu momento, vou entrar em detalhes nele, que é o Zagreus, que é um Dioniso primordial praticamente, é um Dioniso, é o primeiro Dioniso que se conhece. E esse Dioniso, ele, quando nasce, ele sofre uma instigação de Hera, e Hera instiga os titãs a matarem Zagreus, e eles conseguem fazer isso. Só que Zeus, por uma ação miraculosa, pela sua condição de ser um Deus todo-poderoso, consegue salvar alguma coisa da criança, desse Deus criança, e faz com que haja uma ressurreição, fazendo com que a história de Zagreus dê continuidade, tá? Então, inclusive na mitologia, Zeus tinha dois filhos preferidos. Tinha um filho mortal preferido e tinha um filho humano, tinha um filho imortal e um filho mortal preferidos. O filho mortal preferido de Zeus era Héracles. Ele tinha um grande orgulho, ele teve o grande amor, né, o mortal da vida dele foi a mãe de Héracles, que era a princesa Alquimena, a rainha Alquimena, perdão. E o filho mais querido de Zeus na mitologia é o Zagreus, é o Dioniso Zagreus. Existe um relacionamento de Zeus, esse é o penúltimo que eu vou falar aqui agora, que é com Selene. Selene, aquela divindade, aquela lua primordial, aquela lua titânida, né? Então, filha de Hipérion e Teia. Então, existem relatos de que Zeus se relaciona com ela. Então, observem que esse relacionamento de Zeus com a lua, ele de imediato ele nos alerta para a própria antiguidade, que muitas vezes eu comento aqui, do personagem Zeus, né? Como ele estava ainda muito ligado, ou a gente pode encontrar no mito dele uma antiguidade muito presente, muito clara, quando ele vai se relacionar com uma lua primordial, que é Selene. Eles vão ser pais de duas divindades que são expressões continuadas da lua, que é a Hersa e a Pândia. Então, a Pândia ou a Pandia é a deusa do brilho da lua. Então, é algo muito específico, né? E a Hersa é a deusa do orvalho. Bem, no caso aqui de Hersa, que é a deusa do orvalho, em alguns momentos, Aurora e não Selene vai ser mãe
não de uma deusa do orvalho, mas de um jovem, né, de um deus jovem, que morre jovem, e do choro dela, da tristeza dela, vai ser um mito de origem do orvalho. Mas no caso aqui de Zeus com Selene, então eles vão ser pais desses dois personagens, né, de Essa e Pândia ou Pandia. E finalmente aqui a gente vai ter o relacionamento de Zeus com Styx ou Estige. Estige é uma divindade que era um rio, então era uma ninfa hidríade, só que esse rio era um rio muito importante. Então, Estige é filha de Tétis e Palas. Tétis, uma divindade primordial, porque como eu já comentei aqui, existem algumas Tétis, mas essa Tétis aqui é uma Tétis primordial, era uma titânida, né? Então, Estige ou Styx, ela era uma titã do segundo grupo, né? De segunda família. E quando houve a titanomaquia, toda a família de Palas, com exceção dele mesmo, ficaram ao lado dos olímpicos. Então, Estige tinha mais 4 irmãos, né, ou irmãs, que era Leto, Cossito, Aqueronte e Flegetonte. Todos eles são rios que estão no mundo no inferno, no Hades grego, né? E Estige, ela defendeu bastante os olímpicos. Tanto foi importante a presença dela e a participação dela, que Zeus tornou o juramento pelas águas do Estige o juramento mais sagrado que existia na mitologia. Se uma divindade ela jurasse pelo rio Estige, não podia abjurar de hipótese alguma. Foi por conta desse juramento que inclusive o próprio Zeus fez, que diante de Semele, a mãe de Dioniso, ele foi obrigado a cumprir algo que ia significar a morte para Semele, mas mesmo assim, para não cometer o perjuro, porque ele iria sofrer as consequências profundas e drásticas desse rompimento, dessa quebra do juramento, ele precisou cumprir aquilo que tinha sido dito, e infelizmente, na mitologia, né, o personagem de Semele acabou falecendo. Então, Estige era o rio sobre o qual os deuses, se eles abrissem a boca para dizer assim, juro pelas águas do Estige, esse juramento não podia voltar para trás. Podia se voltar para trás qualquer juramento, mas se o Deus, se a divindade jurasse pelas águas de Estige, tinha que cumprir literalmente aquilo que tinha sido acordado. Bom, chegamos aqui então ao final. Se você chegou até aqui, então quer dizer que você gostou do conteúdo. Um prazer contar com a sua presença aqui. Vou pedir que você se inscreva no canal, que você dê o seu like, ative as notificações, que faça alguma pergunta, que faça algum tipo de reação. Vai ser importante, interessante. Se você perguntar alguma coisa que eu não saiba, irei pesquisar, irei trazer a informação aqui. Então, vai ser um prazer para mim poder colaborar, trazer e esclarecer alguma coisa que a gente possa saber mais, se aprofundar mais. Você está no canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião e psicólogo clínico, e nós estamos aqui dando continuidade aos conteúdos relacionados aos relacionamentos do grande Zeus. Então vou deixar aqui um forte abraço. Na próxima semana vamos continuar trazendo aqui mais personagens com os quais Zeus se relacionou, porque são muitos e muitos e muitos e muitos, e eu, como eu falei na gravação anterior, eu contei 59 e eu vou trazer todos os 59 aqui. Um forte abraço e até a próxima semana com mais relacionamentos do grande Zeus. Até breve!